Pensa comigo. Uma nação no auge, unida, vitoriosa. Agora, imagina essa mesma nação desabando em guerra civil, crimes bárbaros e um caos completo. Pois é, essa não é uma história de hoje. É a narrativa impressionante do livro de Juízes. E a gente vai entender agora como essa espiral descendente aconteceu. Para a gente sentir o tamanho do tombo, primeiro a gente precisa ver como eles estavam no topo. O livro anterior, Josué, termina num cenário de pura vitória, sabe? A terra prometida foi conquistada, o povo está unido, fiel a Deus. É um momento de paz, de prosperidade, o começo do que deveria ter sido uma era de ouro. E aí, de repente, a gente vira a página e chega em Juízes. E as manchetes são essas aí: guerra entre irmãos, assassinato brutal, sequestro. Isso parece roteiro de filme, mas não. São os acontecimentos que marcam o livro. A virada é abrupta, chocante. O contraste com aquela geração fiel da época de Josué é um verdadeiro soco no estômago. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Como é que pode uma nação que viu milagres, que recebeu uma terra como herança, se desintegrar desse jeito tão rápido? Caindo em idolatria, em depravação, em anarquia. É essa história que a gente vai desvendar. Bom, vamos situar a história. A gente está na Idade do Ferro, há milhares de anos. Josué, o grande líder, morreu. E com ele foi-se a liderança central. Não tinha rei, não tinha um governo unificado. Imagina as 12 tribos de Israel como se fossem estados independentes, cada um por si, tentando sobreviver no meio de um monte de vizinho hostil. E olha só, aqui está a chave para entender a estrutura de Juízes. É um ciclo vicioso, uma roda que não para de girar. São 4 passos. Primeiro, o pecado. Isso leva à opressão por outros povos. Com o sofrimento da opressão, vem o clamor por ajuda. E esse clamor resulta numa libertação, que é sempre temporário. Esse é o motor da história, e o problema é que a cada volta, a espiral desce um pouco mais fundo. E essa frase aqui, ela é tipo o alarme que anuncia o desastre. É o gatilho de tudo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Quando essa frase aparece no texto, já dá para saber. A paz acabou, os ídolos voltaram e o ciclo de dor vai começar tudo de novo. Agora a gente entra no coração do livro. E para lidar com todo esse caos, Deus envia libertadores. Só que eles não eram reis, nem sacerdotes. Era um tipo de líder completamente diferente, os juízes. É muito importante entender isso aqui. Os juízes não eram santos. Longe, mas muito longe disso. Eles eram líderes carismáticos, figuras de guerra, que Deus levantava para uma missão bem específica: salvar Israel militarmente. A escolha deles não era um atestado de bom caráter, de jeito nenhum. Era, na verdade, uma demonstração de que Deus pode usar até as pessoas mais improváveis para cumprir seus planos. O livro começa com um modelo, sabe? Um padrão de como a coisa toda deveria funcionar. Otiniel é o primeiro juiz. A história dele é limpa. O povo peca, clama por socorro e o Espírito do Senhor vem sobre ele para libertar a nação. Simples assim. Ele é o ponto de referência, o ideal. A partir dele, a qualidade da liderança só vai decaindo. Avançando um pouco, a gente encontra Gideon, uma figura bem mais complexa. Ele começa morrendo de medo, pedindo provas para Deus, mas depois lidera uma das vitórias mais espetaculares da Bíblia com um exército minúsculo. Só que, no final, o legado dele fica manchado. Ele mesmo constrói um ídolo e arrasta a família e a nação de volta para o mesmo pecado que ele foi chamado para combater. E aí chegamos em Sansão, que é o auge da contradição. Ele nasceu para ser um libertador, mas viveu uma vida guiada por vingança, por paixões egoístas. A história dele é um desastre moral. E mesmo assim, de um jeito impressionante, a narrativa mostra como Deus usa até as piores decisões dele para enfraquecer os inimigos de Israel. E quando parece que não dá para piorar, o ciclo de libertação simplesmente para. Os últimos 5 capítulos do livro são como um apêndice sombrio, que mostram o que acontece quando a sociedade apodrece por completo. O inimigo não está mais do lado de fora. O inimigo é o próprio Israel. O que a gente vê aqui é um retrato do colapso total. Um sacerdote que se vende, um crime de uma violência tão horrível que começa uma guerra civil, e as tribos de Israel se matando com uma brutalidade assustadora. É o fundo do poço moral e espiritual.
E essa é a conclusão do narrador, a frase que ele repete como um diagnóstico da doença da nação. Sem um padrão divino, sem um rei justo para dar direção, a bússola moral de cada um aponta para si mesmo. E o resultado disso, inevitavelmente, é a anarquia. Mas olha, em meio a toda essa escuridão, a todo esse fracasso humano, o livro de Juízes não é só uma tragédia. Ele revela uma verdade ainda mais profunda, muito mais poderosa. Essa comparação resume tudo de forma brilhante. No fundo, Juízes é a história de um contraste gritante. De um lado, a infidelidade constante de Israel. Do outro, a fidelidade teimosa de Deus. Mesmo quando o povo só clamava de dor e não de arrependimento, a misericórdia de Deus respondia. A graça divina é a única âncora no meio desse mar de caos. Então, o que a gente tira de lição dessa espiral toda? Primeiro, que a fé não é automática, ela precisa ser ensinada a cada nova geração. A gente vê claramente que o declínio espiritual tem consequências sociais terríveis. E, de forma surpreendente, a gente aprende que Deus não se limita às nossas falhas para realizar seus planos. E, por fim, o grande alerta. Quando a moralidade vira uma coisa relativa, o caos se torna absoluto. E assim, a história de Juízes nos confronta com uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós. Esse livro é quase um espelho. Ele nos força a perguntar: qual é a nossa base moral? O que impede a nossa própria sociedade de seguir esse mesmo caminho para o caos, quando cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos? Uma questão que era urgente há 3.000 anos e talvez seja ainda mais hoje.